O episódio da travessia do Rio Jordão com Elias e Eliseu, descrito em 2 Reis 2, marca um dos momentos mais tocantes da narrativa profética. Era o fim do ministério de Elias e o nascimento de uma nova etapa para o jovem Eliseu. O sol da tarde tingia de dourado as colinas da terra de Gilgal, onde os 2 profetas caminhavam lado a lado. As sombras se alongavam na estrada empoeirada, e o vento trazia o perfume das oliveiras. Elias sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas seu olhar mantinha a serenidade dos que confiam inteiramente em Deus. Eliseu, por outro lado, caminhava com o coração apertado, temendo o momento de despedida. "Mestre, o Senhor deve mesmo partir hoje?" perguntou Eliseu com a voz trêmula, quebrando o silêncio. Elias, com um leve sorriso, respondeu: "Filho, o Senhor me chamou, mas escute bem, não me siga além deste ponto. Fique e prossiga seu caminho." Mas Eliseu firmou os pés e disse: "Tão certo como vive o Senhor e como vive a sua alma, não o deixarei." O mestre assentiu, reconhecendo a determinação do discípulo. Juntos seguiram rumo a Betel, a cidade dos profetas. O ar daquela tarde carregava uma quietude diferente, como se o próprio céu esperasse algo grandioso. Os discípulos que estavam ali olhavam de longe e diziam entre si: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu mestre por sobre tua cabeça?" Eliseu sabia, mas não tinha forças para falar sobre isso. Apenas olhou para Elias e pensou que nenhuma palavra seria suficiente para expressar o quanto aquele homem havia marcado sua vida. A jornada continuou até Jericó. Elias testava Eliseu a cada parada: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." E sempre obtinha a mesma resposta: "Viva o Senhor, não o deixarei." Aquela obstinação não era rebeldia, era amor e fé. Eliseu entendia que havia algo espiritual naquela persistência. Algo em seu coração dizia que precisar presenciar o milagre final do profeta seria fundamental para o futuro de sua própria missão. Ao chegar às margens do Rio Jordão, a paisagem se abriu diante deles. O sol refletia nas águas tranquilas e o murmúrio do rio parecia anunciar um segredo divino. 50 profetas os observavam de longe. Elias retirou o manto de sobre os ombros, enrolou-o e bateu nas águas. Imediatamente as águas se abriram, formando um caminho seco entre as margens. Eliseu observava maravilhado, seu coração pulsando com reverência. "Mestre", murmurou ele, "como pode ser tão grande o poder de Deus em suas mãos?" Elias voltou-se, seus olhos brilhando como se refletissem o próprio céu. "O poder não é meu, Eliseu. É do Senhor, que faz maravilhas por meio daqueles que o buscam de todo o coração." Os 2 atravessaram em silêncio, pisando em solo seco. Quando chegaram ao outro lado, o vento cessou e a tarde se tornou mais serena. O rosto de Elias parecia iluminado por uma luz que não vinha do sol. Ele se voltou para Eliseu e fez a pergunta que mudaria a história do jovem profeta: "Pede-me o que quiseres, antes que eu seja tomado de ti." O pedido de Eliseu veio com lágrimas nos olhos. "Peço porção dobrada do teu espírito sobre mim." Elias respirou fundo e respondeu: "Pediste coisa dura. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. Se não, não se fará." Apenas o silêncio respondeu. Caminharam mais um pouco e o céu começou a se agitar. De repente, como um raio que corta o horizonte, uma carruagem de fogo e cavalos flamejantes surgiu, separando um do outro. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu caiu de joelhos ao chão, gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Sua voz ecoou pelo vale e ele rasgou suas vestes em sinal de luto. O vento que passava parecia agora levar consigo a presença do mestre. Mas algo reluziu entre a poeira do caminho, o manto de Elias, caído do alto, repousando no chão diante de Eliseu. Com as mãos trêmulas, ele se abaixou e o recolheu, sentindo o peso simbólico daquele momento. Era mais que um pedaço de tecido, era o legado de uma fé inabalável. Com o manto sobre os ombros, Eliseu voltou à beira do Jordão. O rio agora parecia mais largo, mais forte, quase desafiando-o. Os 50 profetas observavam de longe, curiosos para ver o que aconteceria. Eliseu olhou para as águas e para o manto nas mãos. Seu coração pulsava em dúvida e fé, misturados como ondas que se chocam. "Será que o Deus de Elias está comigo?" pensou. Então, com voz firme, exclamou: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" E bateu com o manto nas águas. O rio, obediente à fé, se abriu novamente. Eliseu atravessou, e os espectadores ao longe reconheceram.
O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Um dos jovens discípulos aproximou-se, cheio de assombro. Mestre Eliseu, o Senhor realmente o escolheu, e ajoelhou-se. Mas o novo profeta, ainda com os olhos marejados, disse: Não sou maior que meu mestre, apenas sigo o Deus que ele serviu. Que todo nosso povo saiba, o poder do Senhor não morre com um homem, ele continua vivo entre os que confiam nele. Durante os dias seguintes, Eliseu permaneceu em oração. O povo ainda falava sobre o redemoinho que levara Elias e a nova autoridade que pairava sobre o jovem profeta. Havia respeito, mas também expectativa. E assim começaram os dias de Eliseu, cheios de sinais e milagres que testificavam a fidelidade divina. A história de Elias e Eliseu é mais que uma narrativa sobre sucessão espiritual. É uma parábola viva de fé e perseverança. Eliseu poderia ter ficado em Betel ou Jericó, como o mestre sugerira, mas escolheu ir até o fim. A bênção que recebeu foi proporcional à fidelidade com que caminhou. Deus não prometeu facilidade, mas prometeu presença. E é essa presença que abre rios, levanta homens e perpetua a esperança. Hoje, cada um de nós é chamado a seguir um caminho semelhante. Existem rios Jordãos diante de nós, desafios que parecem intransponíveis, despedidas inesperadas, novas etapas cheias de incertezas. Mas como Eliseu, somos convidados a tomar o manto da fé e seguir. A herança espiritual que vem de Deus não se perde, apenas se renova na vida de quem crê. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, o vento do Espírito sopra e guia os passos daqueles que esperam com confiança. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas sejam lembradas de que Deus continua abrindo caminhos onde só existiam águas e que a fé permanece viva nas mãos daqueles que creem.